2024 está chegando ao fim e o Sistema Ao Dia de Comunicação cumpre sua missão de manter a sociedade informada com tudo o que acontece no Piauí, no Brasil e no mundo. Em mais uma edição da nossa retrospectiva, vamos relembrar os fatos que marcaram o ano. Notícias importantes, boas, muitas vezes tristes, mas tudo dado com respeito e compromisso. Está começando agora a retrospectiva 2024 da Ao Dia TV. « 2024 foi marcado pelos impactos ambientais e pelas mudanças climáticas. Foi um ano também em que os problemas de saúde preocuparam a população. BR-Obró traz muitas preocupações em diversos setores relacionados ao meio ambiente. Uma delas relacionadas às queimadas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Piauí é o quinto estado com maior número de queimadas no país, com registro de 12.957 focos de queimadas só no ano passado. No primeiro semestre deste ano, já foram registrados 40 focos de incêndio. Uma ação conjunta entre os órgãos e campanhas como o Agosto Cinza, lançada pelo governo do estado no início deste ano, tentam conscientizar a população sobre as queimadas e o perigo dos incêndios. O que a gente recomenda sempre enquanto Defesa Civil, e essa recomendação ela é clássica da CBMEP, Corpo de Bombeiros e da própria SEMAR, é que se busque orientação dos órgãos competentes. Boa parte dos municípios hoje conta com um instrumento formidável que é a Brigada Municipal, que são voluntários, a maioria produtores, com orientações técnicas, às vezes tem um engenheiro agrônomo vinculado ao município, né, um gestor ambiental. Esses profissionais precisam ser usados como um instrumento de orientação de boas práticas, para que a gente evite grandes prejuízos no município e que uma queimada simples se transforme no incêndio florestal. A Defesa Civil anuncia duas novidades. Uma delas é o incentivo ao acesso a uma plataforma pelos gestores a fim de conseguir recursos em nível federal. Outra é o compartilhamento de informações técnicas, conhecida como briefing. A Defesa Civil, por exemplo, está lançando dois instrumentos fundamentais. Primeiro, é capacitar todos os municípios da faixa serradeira e sertaneja, onde os focos são mais abundantes, a lidar com o registro, com a notificação dos focos de queimada ou incêndio na plataforma S2ID. E a outra é facilitar a circulação da informação de risco. A gente chama de comunicação de risco, através de briefings. O que são os briefings? São reuniões virtuais que se tornarão cada vez mais rotineiras, unindo os técnicos da CBMEP, Corpo de Bombeiros, SEMAR e SEDEC com os municípios. Essa informação ela é muito importante, porque a gente vai estar fazendo monitoramento em tempo real, divulgando essa informação em tempo real para que o município, a partir de suas brigadas, de seu efetivo, tome as devidas providências de combate. O Piauí segue com a umidade relativa do ar baixa, com variação entre 25% e 15%. De acordo com os pluviômetros da SEMAR, alguns municípios do estado estão há mais de 150 dias sem chuvas e Teresina está há quase 70 dias. Diante das mudanças climáticas, o Piauí registra baixa umidade do ar, um quadro preocupante que representa riscos para a saúde da população. A atualização mais recente do IMET emite faixa laranja, ou seja, alerta de perigo para as regiões sul e sudeste do estado do Piauí. Se a gente pegar toda a faixa sul, aquela faixa que margeia o Rio Parnaíba, divisa com o estado do Maranhão, com Tocantins, com a Bahia, que é o Cerrado, essa faixa se encontra neste momento dentro de um padrão laranja, que significa que será muito comum patamares de umidade abaixo de 30%. Em face de condições muito extraordinárias, como por exemplo as mudanças climáticas em curso, nós observamos que tanto os alertas estão mais frequentes, os alertas ou avisos de risco, quanto as condições que são medidas pelas estações meteorológicas vêm apresentando uma elevação. Ou seja, reiteradamente, a gente tem atingido patamares de umidade relativa do ar abaixo de 30%, o que é ruim, e com facilidade a gente tem avançado com temperaturas acima da média. Nesse clima seco, para quem sofre com problemas respiratórios, a situação pode se agravar. Por isso, é necessário tomar alguns cuidados com a saúde. A gente pede para a população, a gente pede um zelo
assim estratégico e agigantado com os mais jovens, com as crianças, com os idosos, com aqueles que têm dificuldade de manter o hábito da hidratação, aqueles que precisam manter um hábito seguro de proteção da pele, de uso do protetor solar, porque tudo vem combinado com o fator radioativo, com radiação ultravioleta, e a gente pede ainda mais para que não queime, né? Para que não façam queimadas, porque essa condição ela potencializa o risco de transmissibilidade de doenças pela via respiratória. Então vamos manter essa serenidade, manter esse zelo com o meio ambiente, manter essa empatia com o ser humano para que a gente possa não ter ocorrência de incidentes. Devido ao aumento dos focos de incêndio nas áreas rural e urbana, é cada vez maior a preocupação dos órgãos de saúde, segurança e meio ambiente na eficácia do combate aos incêndios no Piauí. A criação da Sala de Situação para Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da SEMAR marcou o papel de cada órgão no monitoramento e enfrentamento dos focos de incêndio no estado. Quando precisar chamar o Corpo de Bombeiros, né, que passe as informações de acordo com o que o despachante está solicitando. Né? Às vezes a gente pede um vídeo do local e tal. Por conta da demanda que a gente tem, a gente precisa fazer essa triagem correta para que a gente possa colocar os recursos corretos, né, naquela ocorrência. Né? Quando se trata em local que é no interior do estado, a gente precisa saber a extensão daquele fogo, né? Os potenciais riscos daquele fogo com relação a propriedades, né? Então são esses os questionamentos que a gente faz para que a gente possa colocar os recursos corretos naquela ocorrência. A gente tem um papel importante, né, voltado para a questão da educação ambiental principalmente, né, em ações preventivas com a população, que é essencial, né? A gente realizando capacitações com os municípios, né? Inclusive a gente já tem realizado palestras em alguns municípios voltada para a questão da educação ambiental, né, de prevenção a incêndios e queimadas, né, que é importante. Mas também a gente tem botado ações realizadas para a questão de monitoramento, né, porque a gente possa, né, juntamente com o Corpo de Bombeiros e a SEMAR, estar atuando naquelas áreas que têm grandes focos de incêndios. Com a instalação da sala, a Secretaria do Meio Ambiente tem a expectativa de atuar com mais rapidez e eficiência, tanto nas ações educativas como no combate ao incêndio e coleta de dados, tanto em relação aos focos que acontecem no campo como na cidade. Na ocasião, a SEMAR reforçou as áreas de maior preocupação no Piauí e o uso da inteligência artificial no monitoramento. Com esse protótipo, nós vamos poder fazer uma previsão de áreas de risco com um número maior de dias. Por exemplo, hoje o INPE o painel de fogo faz uma previsão de 24 horas. O nosso protótipo, a gente pretende rodar aí no mínimo de 5 dias de previsão de áreas de risco. E aí vai ser um avanço para o estado do Piauí. O que deveria ser um momento de lazer transformou-se em desespero no litoral piauiense. Pelo menos 40 banhistas, incluindo crianças e adultos, sofreram queimaduras causadas pelas caravelas portuguesas. A gente recebeu muitas solicitações sobre a infestação de caravelas, né? A gente está aqui fazendo esse trabalho, orientando as pessoas. Infelizmente, a gente também já atendeu principalmente as crianças, né, que estão chegando com esse tipo de lesões. A caravela portuguesa é um animal marinho, né, que vive em associação, né? É um animal flutuante, cujo nome científico é Physalia pelágica, né? Exatamente porque ele vive na zona pelágica, mas ele tem uma estrutura de flutuação, que é exatamente por isso que ele é chamado de caravela, né? Que faz com que ele venha até a superfície. Como ele libera uma substância urticante, naquelas pessoas que são mais sensíveis e que podem ter, vamos dizer assim, alergia à toxina que ele libera, ele pode inclusive matar. Mas não é comum, os relatos são mais de queimaduras. Segundo os biólogos, o aparecimento das caravelas portuguesas nas praias do Piauí nesta época do ano é muito comum. O que não é comum é o aparecimento em grande quantidade. Segundo os especialistas, esse aparecimento pode estar ligado às mudanças climáticas. Ele é muito frequente, por exemplo, na Oceania, na região da Austrália, né, aqueles países que também ficam no hemisfério sul, cujos mares são lotados desse grupo de animais. Agora, o que foi estranho foi o aparecimento de muitos desses organismos ao mesmo tempo, né? Isso reflete provavelmente um desequilíbrio populacional levado pelo excedente de temperatura nas águas, que faz com que eles se reproduzam em maior quantidade. Apesar
Apesar de belas, o animal pode provocar queimaduras de até 2º grau. Com a infestação dos animais, o Corpo de Bombeiros realizou uma atividade de prevenção na praia de Atalaia. A corporação orienta os banhistas a se afastarem do animal assim que forem vistos na praia ou na água. Você sentiu esse ardor? Você tem que sair da água, não fique perto do lugar onde elas estão. E aqui na praia de Atalaia, elas estão não apenas na água, como também na parte da areia. Então você tem que se afastar desse tipo de ser vivo. E quando começar a arder, você pode chegar e nos procurar. Ou então, se você tiver alguma solução de vinagre, você pode estar colocando. Outra coisa, não esfrega, não coloca água doce. É até melhor que você coloque a água do mar do que a água doce. Porque a água doce ela vai fazer com que essa sensação de ardência piore ainda mais. E dependendo do tipo de lesão, você pode estar indo para o hospital, que lá eles vão te encaminhar para algo mais específico, um tratamento mais específico. A mpox é caracterizada por erupções na pele com bolhas ou feridas. A pessoa contaminada pode ter febre, dor de cabeça, dores musculares. A transmissão pode acontecer de pessoa para pessoa ou através do compartilhamento de objetos. Essa é uma doença causada por um vírus, chamado vírus mpox. Ele é transmitido principalmente entre roedores na África. E, eventualmente, ele se transmite para as pessoas. E, algumas vezes, das pessoas para outras pessoas. Então, deixa de ser uma zoonose, só entre animais, e passa a ser uma doença humana também, uma antroponose. É o que está acontecendo agora. O Brasil vive um estado de alerta diante da doença. Só este ano foram notificados 1.100 casos de janeiro a setembro. No ano passado, foram contabilizados 853 casos. Já em 2022, quando a doença chegou ao país, contaminou cerca de 10 mil pessoas e provocou 16 mortes. Desde 2022, o Piauí já confirmou 40 casos da mpox. Na última semana, uma mulher deu entrada aqui no Instituto de Doenças Tropicais, Natan Portela, com sintomas da doença. Agora, a Secretaria de Saúde Estadual investiga o caso. A CESAP não divulgou informações sobre a idade da paciente, a cidade onde mora ou o estado de saúde. Os exames para detectar se a paciente está com a mpox serão feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí. É uma questão de tempo chegar até aqui. Então, esse alerta que você está fazendo é muito bom para chamar a atenção à população sobre maior risco, né? E aguardarmos chegar as vacinas disponíveis aqui no nosso estado para que as pessoas em risco possam se proteger. Agora, hábitos importantes de higiene, de lavar as mãos, de não se aproximar de pessoas muito doentes, né? Deixar as pessoas relativamente isoladas, são medidas importantes que podem ser feitas desde agora, né? Para evitar, então, que essa doença se transmita, especialmente nessas pessoas, como ele disse, de maior risco. Depois de mais de 3 anos e milhões de mortos, em maio de 2023, a Organização Mundial de Saúde declarou o fim da emergência internacional causada pela Covid-19. Mas, já à época, foi esclarecido que, mesmo assim, a doença não deixou de ser uma ameaça à saúde. O vírus continuou circulando. Por isso, ainda hoje, há preocupação com o índice de cobertura vacinal em todo o mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, só este ano, foram registrados mais de 38 milhões de casos da doença e mais de 713 mil mortes. Já no Piauí, a realidade é bem diferente, com registro de apenas 2 casos da doença e nenhuma morte na 35ª semana epidemiológica. Em todo o país, só há uma vacina disponível, a Moderna. É uma vacina única, sendo que ela é indicada para toda a população a partir de 6 meses. Frisando que elas têm 2 apresentações. Então, a apresentação em frasco é para a população menor de 12 anos. E a em seringa, que é monodose, é indicada para pessoas a partir de 12 anos. A gente tem a avaliação dos grupos prioritários, ou seja, não é para a população em geral. Então, há alguns grupos, como idosos,
imunocomprometidos, gestantes, que são as mais vulneráveis, nós temos essas indicações. Para a população em geral, que ainda não tomou nenhuma dose, ela é indicada dose única. E para o esquema primário, que é o de rotina, que é de 6 meses a menores de 5 anos, são 2 doses com 6 e 7 meses. Para vocês terem uma ideia, para atender todo o estado, a coordenação solicita em média 20 mil doses da vacina por mês. Atualmente, o estoque, numa demanda considerada baixa, está apenas com 200 vacinas, mas que, segundo a coordenação, devido a um novo pedido que deve chegar nos próximos dias, é o suficiente. A gente sempre teve uma boa procura, tanto que o Piauí é primeiro lugar no esquema primário desde o ano passado, só que atualmente, aqui é para criança menores de 12 anos, a gente não tem estoque, estamos zerados, porque o Ministério está em processo de compra e até o momento não atualizou o estoque do Estado. E nós estamos solicitando somente a de seringa, que atualmente a gente está distribuindo na rotina junto aos municípios. Os locais de procura é sempre os postos de saúde de seus municípios e avaliando se realmente o município tem a vacina em estoque. Se não tiver, é aguardar o recebimento e fazer o seu reforço. Teresina registrou esse ano 2 incidentes envolvendo aeronaves, um pouso forçado e o choque de 2 aviões no aeroporto da capital. O Hospital de Urgências de Teresina informou por meio de nota que a paciente Keliane Pereira dos Santos, 27 anos, continua internada na UTI do hospital, mas o estado de saúde é estável. Keliane foi uma das vítimas graves do acidente aéreo ocorrido na manhã de domingo, na zona sul de Teresina. O outro paciente foi o piloto do avião ultraleve, o médico Jacinto Lei. Durante um voo de lazer, a aeronave teve problemas mecânicos e o piloto tentou pousar na BR-316, no bairro Lorival Parente. Outra Teresina, o Papá Uniforme Chacalhó declara a emergência. Teve uma pane de hélice aqui e vai para pouso, vai procurar um campo para pouso. Informe a localidade que vai utilizar para pouso e a emergência. Perda da hélice em voo, vai procurar pousar na BR. No pouso forçado, a asa da aeronave atingiu uma van, uma moto conduzindo 2 pessoas e foi parar num terminal de ônibus no meio da BR. Keliane era a passageira da moto. O condutor escapou sem ferimentos. Já o motorista da van teve apenas escoriações. Os pacientes graves foram socorridos e levados para o Hospital de Urgência de Teresina com traumatismo crânioencefálico. Jacinto Lei ainda fraturou as 2 pernas. Ainda segundo a mesma nota do HUT, o médico Jacinto Lei passou por cirurgias aqui no hospital e, a pedido da família, foi transferido ainda no domingo para um hospital particular da capital. O avião, que era pilotado pelo médico, é um monomotor modelo Northland PA-18. Este não foi o primeiro pouso forçado do médico, que é apaixonado pela aviação. O advogado Nazareno Té, que voou por mais de 30 anos, foi quem vendeu a primeira aeronave a Jacinto Lei. Segundo ele, o médico, mais uma vez, demonstrou perícia e controle emocional diante de uma situação de pane na aeronave. Você só adquire isso com o passar do tempo. Você só fica apto a resolver qualquer problema de qualquer ordem quando você está no comando de uma aeronave com o passar do tempo, com a experiência sua e a experiência dos outros. Então, o Jacinto é uma pessoa já experiente. Eu me lembro que o primeiro avião que o Jacinto comprou foi meu, eu vendi para ele. E depois o Jacinto veio se aperfeiçoando. Hoje ele tem várias aeronaves, inclusive aeronaves rapidíssimas, com muita velocidade, entendeu? E ele é um amante da aviação. É um bom colega, é uma boa pessoa, é um excelente médico e uma excelente pessoa que pertence à sociedade piauiense. O momento foi de susto e de muito incômodo. A colisão em solo entre um avião da Azul e um avião da Gol causou bastante confusão na madrugada desta quarta-feira no aeroporto Senador Petrônio Portela, em Teresina.
Segundo relatos de passageiros, a aeronave da Azul Linhas Aéreas, que seguia para Campinas, em São Paulo, iniciava o seu trajeto pelo pátio do aeroporto rumo à pista quando chocou a ponta da asa com a parte de trás do avião da Gol Linhas Aéreas, que aguardava para seguir viagem a Brasília. Foi um impacto leve dentro da aeronave, porém algumas pessoas na parte de trás da aeronave perceberam que ele tinha colidido. E então, o que acontece? Nessa parte da colisão, ele seguiu para a cabeceira da pista, ele não percebeu que ele tinha colidido. E aí o pessoal na traseira da aeronave sinalizou para a aeromoça e a aeromoça avisou para ele. Após o incidente, o piloto da aeronave da Azul Linhas Aéreas informou aos passageiros que precisaria voltar ao ponto de embarque para a realização de uma inspeção técnica, o que posteriormente ocasionaria o cancelamento do voo. Novamente, para informar que, no motivo de inspeção da aeronave, de fato houve uma pequena colisão com a ponta da nossa asa direita, resvalou na aeronave que estava estacionada. E, em função disso, nós temos que fazer uma inspeção de manutenção um pouco mais detalhada para ver se não houve nenhum dano. A situação causou diversos problemas no aeroporto de Teresina, além da aglomeração de pessoas. Os passageiros relatam diversos incômodos causados, sejam por motivos pessoais ou profissionais. Causou, assim, danos irreparáveis, né? Tanto para mim quanto meu filho que é criança. A gente está desde meia-noite aqui no aeroporto, né? A gente ia embarcar para um voo até Campinas, São Paulo, e aconteceu esse incidente aqui. Já estava com compromisso marcado em São Paulo, eu voltaria a trabalhar hoje, estava de férias aqui no Piauí passeando, então realmente é bem complicado, né? Bagunça toda a minha agenda, né? Porque eu trabalho com agenda, então eu tenho diversos clientes em ambos os estados para atender. Então eu fiz aqui Teresina segunda, terça e ontem. Na madrugada eu iria viajar e iria começar a atender São Paulo. Em nota, o aeroporto de Teresina informou que as causas da ocorrência serão investigadas pelas equipes do aeroporto e das companhias aéreas envolvidas. Nenhum passageiro ficou ferido e as remarcações das viagens ficarão a cargo das empresas aéreas. Caso o passageiro tenha algum prejuízo, seja na compra de uma nova passagem, seja um gasto com alimentação, hospedagem, passagem, seja pelo fato de que no destino você tinha uma hospedagem reservada e paga e você perdeu a primeira diária, a segunda, a terceira, todo o prejuízo financeiro que você consiga comprovar, você tem direito a receber de volta, além do dano moral, que é todo o transtorno e abalo que você sofreu. Muita gente aqui perdeu o compromisso pessoal, perdeu o compromisso profissional e vai sofrer um grande prejuízo por conta de quem? Da companhia aérea. Mas o ano que está findando também teve notícias boas. A Arte Santeira em Madeira e a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, foram reconhecidas como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E a professora Nadir Nogueira foi empossada a primeira mulher reitora da Universidade Federal do Piauí. Mestre Kim é sobrinho e genro do grande mestre Dezinho, de quem fala com orgulho e admiração e de quem herdou duas grandes riquezas, o parentesco e a arte santeira. Eu vi o mestre Dezinho esculpindo as esculturas da Igreja Nossa Senhora de Lourdes e me fiquei muito curioso naquilo ali, né? E eu pensei, vou fazer isso também no futuro. E eu comecei treinando no lápis, no giz. Quantos anos você tinha? Eu tinha praticamente 8 anos, 9 anos, né? Até uns 10 anos nessa faixa. E eu fazia muito, minha mãe visitar ele, e eu via ele fazendo, e aí eu comecei a praticar, e ele viu algumas peças minhas. Aí surgiu a ideia dele me convidar para morar com ele, para aprender mais, e perguntou minha mãe se ela deixaria. E ele disse, pode levar. E eu vim morar com ele, eu morei com ele um tempo aqui, foi uns 5, 6 anos. E eu comecei fazendo já umas peças pequenas, né? Mas aí comecei a fazer peças de meio metro, de 1 metro, foi rápido, o aprendizado foi rápido, porque eu tinha vontade, eu tinha interesse. Entre todas as obras de arte santeira da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, conhecida como Igreja da Vermelha, 9 obras de arte são assinadas por Mestre Dezinho e compõem o acervo reconhecido junto com a edificação da igreja pelo IPHAN como Patrimônio Histórico Cultural Nacional. Em Teresina, apenas 2 igrejas foram tombadas pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Nacional. A primeira foi a Igreja de São Benedito e a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, a segunda, é a primeira a ser tombada também pela sua arte santeira. Os valores atribuídos pela
pelas pessoas, né, ao se identificarem com essas peças, ao dizer que não são apenas peças de um acervo litúrgico, mas também passa a ser um patrimônio cultural do Brasil. Então isso é muito significativo. Então o IPHAN passa agora a proteger esses bens, certo? Então vai acompanhar, monitorar, fiscalizar junto com a comunidade, que vai ajudar a protegê-los de uma forma que as pessoas possam fazer visitações, fazer seus rituais de casamento, de batizado, tudo isso tendo como paisagem, como cenário, esse acervo que é protegido e considerado agora patrimônio cultural do Brasil. O Brasil reconhece. Eu estive antes de ontem em Brasília e lá os louvores se davam a essa arte, porque nasceu aqui essa maneira da arte santeira. O Padre Carvalho, quando pensou nessa igreja, pensou assim: a fé é concreta, isso aqui é concreto, feito por gente que ama e que defende aquilo que acredita. Após vencer a consulta universitária com 48,% dos votos válidos, liderar a lista tríplice formada pelo Conselho Universitário, que foi encaminhada ao presidente Lula, a professora Nadir Nogueira tomou posse na reitoria da Universidade Federal do Piauí nesta quinta-feira. Nadir é graduada em nutrição pela mesma universidade onde agora ocupa o maior cargo da instituição. Possui mestrado de Ciências dos Alimentos na Universidade de São Paulo e doutorado na mesma área também pela USP. Atualmente, Nadir Nogueira exercia o cargo de professora titular do Departamento de Nutrição, mas já passou por vários cargos aqui na Universidade Federal do Piauí, inclusive o de vice-reitora. Ela é a primeira mulher a ocupar a reitoria da UFP em 53 anos. A transmissão de cargo aconteceu no anfiteatro da universidade, lotado por professores, professoras, alunos e alunas e autoridades. Durante a solenidade, o reitor Gildásio Guedes falou à imprensa dos desafios da nova gestora. O maior desafio é o orçamento. Este é o maior desafio. Na nossa gestão nós tivemos 3 grandes desafios. Eu posso citar os 2, que foi a pandemia, e tivemos também a questão orçamentária. Vencemos a pandemia com o apoio de todos e agora nós estamos aí ainda com problemas orçamentários. E os problemas orçamentários, eles permanecem porque o orçamento não aumentou e as despesas aumentaram. Ano a ano as despesas aumentam. Então eu acredito que o maior desafio da futura gestão é equilibrar o que é gasto com o que recebemos de apoio do governo federal e dos contratos e convênios. Nós precisamos alinhar muito bem as demandas da universidade, os investimentos da universidade, porque os recursos são poucos, então nós iremos priorizar nesses 4 anos aquelas demandas que são mais prementes, voltados sempre para a permanência do nosso aluno com qualidade, para que diminuamos aí os nossos índices de retenção, de evasão, nossa taxa de sucesso cresça e a universidade continue avançando no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação e principalmente contribuindo com o estado do Piauí, com a ciência, para o desenvolvimento dele, para a diminuição das desigualdades sociais regionais. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai relembrar momentos tristes que marcaram a vida de muita gente e a violência dentro e fora de casa.